Muito bem, pessoal. Sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula. Agora, nós iniciamos, falando sobre biomas. Os 6 biomas que constituem o nosso continente. O Brasil. O Brasil, ele é estruturado, constituído, organizado em biomas, devido às interações dentro do processo de formação, desse continente. E aí, professor, nós sabemos que o terceiro ano vamos falar muito sobre os sistemas agroflorestais. E para que possamos entrar no assunto, para que possamos esmiuçar, fazer essa imersão dentro dos sistemas agroflorestais, temos que entender bem como é que é formado essa estrutura, Essa estrutura que constitui o nosso continente. Por quê, professor? Porque uma coisa é você realizar atividade pecuarista. Uma coisa é você realizar atividade da agricultura. Mas quando você faz essas duas atividades interagindo com os biomas, é a inserção do sistema agroflorestal. Pois nós temos, dentro da atividade agropecuária, representantes de criações, animais, criações. E da agricultura são cultivares, pastos, árvores, frutíferas, plantação de soja, gramíneas, isso é agricultura. Nós temos a pecuária. Nenhum desses dois tem relação silvestre. Com animais silvestres, com vegetais silvestres. Então, para que nós possamos introduzir essas atividades da pecuária com a agricultura dentro da floresta, ou não introduzir, mas introduzir um processo de sistematização na floresta, nós temos que entender como é que é essa estrutura dos biomas que constitui, porque tanta atividade que está lá no sul, atividade agropecuária que está no sul, nós encontramos aqui no norte, no nordeste, no sudoeste, no centro-oeste. Nós encontramos porque tudo que se planta nesse país dá e tudo que se cria nesse país dá. Só não cria quem é incompetente. A incompetência não deixa. E também o sistema governamental quando não quer ajudar. Isso me faz lembrar dos búfalos, mas tudo bem. Aí a gente consegue encontrar produto aí. Bom. Então, hoje na aula, vamos especificar cada bioma estudado na primeira. Na primeira foi uma coisa geral, mostramos todos os 6. Geral. Hoje nós vamos falar especificamente de cada um. Hoje vai ser um. Aí na próxima é 2, são 2, não existe. São 2 ou 3, até finalizarmos todas as estruturas desses biomas. Para que dessa forma possamos falar como inserir uma cultivar dentro de um bioma do qual ele não pertence, sem realizar alterações dentro da fauna e flora específica daquele bioma. Na tela, meu diretor. Aí, aula 2.1. Vamos falar especificamente, do bioma da Amazônia. Bioma da Amazônia. Vamos mostrar aí quais são as suas características específicas, as suas propriedades. Não, primeiro nós vamos mostrar a estrutura. Deixa eu aparecer aqui. Meu diretor, para mim. Nós temos que entender uma coisa. A estrutura, o processo, ele vai acontecer dessa forma, tá bom? Tudo que nós falarmos aqui tem uma estrutura. Primeiro a aula de hoje tem um objetivo.
é você entender o que é a estrutura do bioma amazônico. Tem uma estrutura. A estrutura do bioma amazônico vai conferir uma propriedade a esse bioma que os outros não têm. Então, tem uma estrutura, essa estrutura confere uma propriedade, essa propriedade tem como objetivo, dá um objetivo para esse bioma. O bioma amazônico tem um objetivo, diferente do da Caatinga, diferente do bioma do Pampas. Então, tem propriedade, tem de estrutura, que confere propriedade, a propriedade dá o objetivo. E esse objetivo, a função. Você tem que entender isso. Por isso que o mundo todo fica com o olho, né? Vai ter o quê, meu diretor? Em setembro, um encontro ali no... Não, vixe, Rondônia Rural Show, não. Estamos nos sistemas agroflorestais, meu diretor, que vai ser lá em Belém, em Belém? A Eco, não sei o que lá, esqueci. É, meu diretor. A COP! Não é a COP 20? É! Então, tem um objetivo o bioma da Amazônia. Tanto é que tem ONGs e ONGs aqui trabalhando, pesquisando. Tem um objetivo diferente do outro bioma. Então, a partir da aula de hoje, aula 2, vai vir a 3, a gente vai falar dos biomas. Quando a gente começar, quando começarmos a falar sobre sistemas agroflorestais, você já tem que ter pego isso aqui, ó. Estrutura, propriedade, objetivo e função. Ok? Então vamos lá. Vamos começar então a primeira lâmina. Aumenta a tela, meu diretor. Vamos lá. Primeiro, bioma amazônico. A Amazônia é um importante bioma com território que corresponde a 6,9 milhões de quilômetros quadrados e abrange 9 países. Olha aí, não é só do Brasil, então. O bioma amazônico, a extensão dele, além de pegar o Brasil, uma parte do Brasil, tem a Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Guiana Francesa, Peru e Suriname. Então, aqui, ó. Os países. Países. Os países, professor. Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana Francesa, Peru e Suriname. A parte brasileira, só a parte brasileira, equivale a 4.196.943 quilômetros quadrados, sendo o maior bioma brasileiro. É constituído principalmente por uma floresta, olha aí, ó. Uma floresta tropical. Pessoal, e aí, pessoal, tudo bem? Quando vem tropical, para mim, meu diretor, a gente fala muito de biodiversidade, né? Calma aí, deixa eu terminar de ler o texto, depois eu começo a fazer as inserções. É constituído pela maior floresta tropical e passa pelo território. Quais estados? Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Roraima e parte do território do Maranhão, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins. Aqui no estado, nosso estado, nosso estado de Rondônia, mas não era Rondônia que eu ia falar. No estado de Rondônia, agora no nosso Rondônia,
Aí nós temos a nossa capital, dentro do estado de Rondônia, nós temos a nossa capital. Aqui em Porto Velho, a localização é a Amazônia Ocidental, que já tem uma restrição, uma caracterização diferenciada. Mas vamos aqui. O estado de Rondônia, quando a gente fala sobre tropical, nós estamos falando do bioma. Então vamos lá, se vocês estão vindo na linha do pensamento, nós estamos entendendo, compreendendo a estrutura do bioma da Amazônia, principalmente do nosso estado de Rondônia. Nós estamos falando do quê? Temos que entender os animais que aqui estão, os vegetais que aqui estão, mas para aí um pouquinho. Os animais que estão aqui, silvestres, as árvores silvestres que estão aqui, são produtos de um processo de formação advinda de um processo geológico. Então tem minerais, tem a água, a umidade e a temperatura específica que forma esse bioma. E quando a gente fala de entender a estrutura, a propriedade, a função, o objetivo e função, o objetivo é uma coisa, a função é outra, desses animais, desses vegetais e também a interação entre eles. Temos que entender isso, para que dessa forma possamos inserir atividade da pecuária, atividade da agricultura ou não inserir esses dois, mas inserir um sistema de produção. Professor, quando você fala sistema de produção, nós temos que pensar o quê? Sistema de produção intensivo, extensivo ou semi. Utilizando essas riquezas naturais. Tudo bem até aí? É disso que nós estamos falando. Porém, contudo, todavia, entretanto, não podemos negligenciar que quando nós falamos que se trata de um local tropical, existem seres que pertencem ao grupo biótico e abiótico, não que eles são hotspots, mas que quando você interfere nesse fluxo, eles são hotspots de endemias não, de infecções. Como assim, professor? Doenças, agentes infecciosos, só que são agentes são agentes endógenos infecciosos. São endógenos, não são exógenos. Exógenos são os exemplares da pecuária que eu vou inserir. Exógenos são os exemplares vegetais das culturas que eu vou inserir. Ou exógeno são os sistemas de produção que eu vou inserir. Então, eles são agentes infecciosos endógenos. Por que eu tenho que levar isso em consideração quando eu vejo tropical? Porque na pecuária, suíno, bovino, caprino, ave, qualquer criação aí, eles tomam vacina, eles têm as suas coisas, a fitopatologia deles, as doenças, tem que ter a sanidade animal. Tem que ter a sanidade vegetal. E se eu insiro essas duas estruturas dentro de um ambiente tropical, onde patógenos endógenos vivem em harmonia naquele bioma, eu posso causar um desequilíbrio
dentro da produção pecuária, um desequilíbrio dentro da produção agrícola. E que vai ser afetado quem? Populações externas, urbanas, e populações endógenas da população que constitui aquele bioma. Então, não é só atividade de produção. Não estou falando de agentes endógenos como mosquito, mas a gente tem que pensar em vírus, fungos que estão no ar, fungos que estão no solo amazônico. Por isso, quando a gente fala tropical, essas estruturas e funções, temos que ver não só a parte produtiva, como a parte infecciosa endógena. Então, já inserimos aí uma outra estrutura, que tem uma propriedade. Por exemplo, eu não vou falar nomes, até que eu gosto, mas eu gosto que o estudante tenha uma liberdade de imaginar. Por exemplo, se eu falar de agentes, eu não posso falar ainda de agentes patogênicos. Agentes patogênicos, esse é o novo item que nós inserimos, né? Mas eles são agentes endógenos, agentes específicos daquele bioma. Eu estou falando do bioma da floresta tropical pertencente à Rondônia. E eles não são estáticos. Como assim estáticos? Eles têm as suas interações, porque eles comem, se reproduzem, e eles têm os seus microambientes, eles têm seus habitats. Mas eles também são transportados por exemplares de origem animal, aves, mamíferos, né? Os roedores, os macaquinhos, os vermes, eles são transportados pelos humanos inatos, humanos daquela região da floresta, e que também comem animais do qual eles podem estar infectados. Então tem esse fluxo desses agentes endógenos, possíveis patógenos, que a gente não sabe. Mas também temos que inserir nesse contexto, não só quando a gente fala endógeno, agentes patogênicos, dá um ar ruim, mau, tenebroso, mas esses agentes, que no momento eu estou chamando de patógenos endógenos, podem ser agentes farmacológicos. Como assim, professor? Vírus, fungos. Qual mais, meu diretor? Tem o vírus, fungos, moneras, que são as bactérias amazônicas, mas nós também temos protozoários farmacológicos, que podem ter estruturas moleculares com propriedades com funções de biosinalizadores que podem realizar tratamentos. Então, não é só patógeno de doenças. Mas por que só está migrando para esse... Estamos falando sobre a estrutura. Porque o objetivo, pessoal, é iniciarmos a aula sobre SAFs, Sistemas Agroflorestais, aonde você pega a atividade da pecuária e insere na floresta, a atividade da agricultura e insere na floresta. E o produto disso? Ou não vou inserir nenhuma dessas atividades. Eu vou sistematizar o açaí nativo, sistematizar a castanha, sistematizar as biojoias amazônicas, né?
Eu vou colocar dentro de um sistema de produção que atenda o fluxo da economia, da indústria. Só que aí nós temos que pensar sobre a sanidade do produto. Se eu vou fazer essa interação com a pecuária e a floresta, o produto tem que ter uma sanidade. Por isso que estamos falando sobre esses fatores patogênicos endógenos. Mas não é tenebroso se nós pegarmos que esses agentes não são agentes patogênicos endógenos. Podem ser, mas dependendo da forma com a qual você vai manipular, eles são agentes farmacológicos. Olha outro prisma da situação. Aumenta a tela, meu diretor. Então, nós estamos falando dessa área verde. Essa área verde, aonde nela está constituído o quê, professor Jefferson? Nela está constituída aí animais silvestres, vegetais silvestres, estrutura, minerais silvestres. Silvestre é que a palavra silvestre, eu quero dizer que ela é específica dessa região. Tem minerais, né, gases na parte do subsolo, que é específica, inata dessa regiãozinha aí, que compõe o bioma amazônico, né? Tem pouca altitude, depressão do tipo relevo aplainado, onde são encontrados colinas baixas e planaltos, terrenos, superfícies elevadas. E aí, são regiões que têm constante processo de inundação de águas. Quer dizer, e rios, porque a gente estava colocando tanto água doce como salgada. Características do bioma amazônico em relação à sua hidrografia. Né? A região amazônica, a hidrografia da Amazônia é formada por córregos, restinga, praias, igarapés, matas inundadas, lagoas de várzea, entre outros. Assim, muitos rios caudalosos formam a bacia amazônica, sendo os principais o rio Amazonas, Negro, Madeira, Trombetas, Puru, Tapajós, Branco, Javari, Juruá, Jari, Iriri, Xingu, Japurá e Iraíça. Segundo o INEP, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, é o mais extenso do mundo. Professor, quando o senhor vê essa lâmina aí, dentro do contexto para o sistema SAFs, o que eu tenho que pensar sobre a bacia, o bioma amazônico, dentro do contexto SAFs, em relação à hidrografia, nós temos que entender que quando fala de hidrografia, não é só rios, mas também não é só o que está acima do solo, mas é o que está abaixo do solo. Essa hidrografia subterrânea. Por quê, professor? Porque se eu tenho rios diversos, córregos diversos, formações de praias intermitentes, formações de regiões alagadas intermitentes, há uma pressão do processo evolutivo dos representantes de origem animal e vegetal, para que desta forma eles criem características específicas de determinados habitats heterogêneos dentro da bacia hidrográfica que forma o bioma amazônico. Então, apresentam também temporalidade em relação às questões abióticas, climáticas. Então, nesse momento, vamos falar sobre as questões edafoclimáticas do bioma amazônico, onde a precipitação regular das chuvas, enquanto todo o Brasil, influencia em regiões de chuvas da América do Sul, representa a maior biodiversidade de planta, atua na regularização do clima. Ai, não.
Não. Ai, ó. Atua na regulação do... Não. Ponto. Não e ponto não. Isso não. Aqui, ó. Não. Ela atua na regularização da região. Do mundo, não. Ponto. Quem não tem vai fazer terapia. Armazena bilhões de toneladas de carbono que ela mesma consome. Ponto. Produz e ponto. Tá. Falamos sobre a hidrografia. Agora vamos para a fauna. Na região amazônica existem cerca de trilhões de espécies de animais. Ponto. Existindo alguns animais que ainda são desconhecidos pelo homem. Pessoal, essa frase, deixar uma coisa clara aqui, tá? Essa frase, ela é muito importante. Por quê? Back, my director. Isso aqui é muito importante. Por quê? Como nós mostramos para vocês nas outras lâminas, a bacia amazônica, o bioma da Amazônia, há uma pressão de diversidade, de interação com o meio biótico e abiótico, com esses animais que passam por esse processo de tolerância da diversidade edafoclimática que forma essa bacia, que ainda não são conhecidos, são desconhecidos pelos humanos, em relação ao quê? O seu verdadeiro objetivo. Lembra que quando falamos sobre biomas, nós temos que colocar estrutura. Existem fungos, bactérias, protozoários, animais e vegetais que têm estrutura, propriedade, objetivo e função que podem ter o uso pelos homens de forma farmacológica, o uso pelos homens de forma patológica, ser agente endógeno patogênico ou ser um agente que possui uma estrutura farmacológica de uso medicinal, que ainda não são conhecidos, catalogados. Isso é uma verdade, pois a pressão do processo evolutivo nesse bioma é totalmente diferente dos outros biomas que constituem o continente brasileiro. Eu não estou falando que no bioma do Cerrado, dos Pampas, do Pantanal, da Caatinga, não possam ter representantes da fauna e flora com propriedades farmacológicas. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que no bioma amazônico, a endemicidade das propriedades medicamentosas, das propriedades farmacológicas, até quando a gente fala de cosméticos, é superior aos outros biomas pela pressão do processo evolutivo que aqui tem, devido à sua geolocalização em relação aos trópicos de Capricórnio e Greenwich. Aumenta a tela, meu diretor. Já extrapolei ensino médio aqui, fui lá para o outro. Aqui são os representantes. No Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, existem 775 mamíferos de aves. Segundo a Sociedade de Ornitologia, são cerca de 1971. Para os répteis e anfíbios, a lista é de
2022 apresenta 848 e 1.188 respectivamente, né, Jefferson? De répteis e anfíbios. Répteis, então, é de 848 e anfíbios de 1.188. Os peixes de água doce e água salgada somam um total de 3.885 espécies, segundo a Sociedade Brasileira de Ictiologia. Em meio à floresta pode-se encontrar onças pintadas, primatas, uma diversidade de primatas. Ponto. Vou falar assim. Segundo o ICMBio, o bioma abrange 10% das espécies de primatas do mundo. Há uma grande diversidade de peixes nesse bioma, como pirarucu, piraíba, piranha, piramboia, arraias. A variedade de peixe é tão grande que o bioma contém 85% das espécies total da América do Sul. Os répteis também são abundantes, jacarés, né? Tartarugas, lagartos, serpentes, sucuri e Em relação aos anfíbios que povoam tanto as regiões aquáticas como as regiões de solo e também arbóreas, são diversos, podendo ser encontrados em variedades também de aves. Em relação aos anfíbios, pessoal, são muito interessantes, porque têm as suas propriedades da medicina também, tá? O número maior de espécies fica a cargo dos artrópodes, que engloba os insetos, aracnídeos e crustáceos. Tá? Tem os besouros, borboletas, as formigas, né? Mosca, aranha, vespa e etc. Então, os insetos de forma geral. Já a vegetação divide-se em 3 categorias: mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Então vamos aqui. Mata de terra firme são aquelas que estão em regiões altas. Regiões altas. Por esse motivo não são inundadas, mas nessas árvores aí, tá? Então olha a característica de matas de terra firme. Agora, professor, matas de várzea são os que sofrem inundação. Olha a diferença. Num determinado período do ano, sazonal, parte mais elevada fica em relação aos processos das regiões de inundação. Vegetação aparece como das matas de terra firme. Tá? E igapó, professor? São aquelas que estão situadas em terrenos mais baixos, não são altos. Então, em relação às inundadas, estão quase sempre inundadas. Nelas, a vegetação é baixa. Então, tipo de vegetação. Tá? Já o solo, professor. O solo da floresta amazônica é um solo geralmente basalto arenoso. Tem uma camada específica de matéria orgânica. A água doce e abundante. Nós temos aí alguns em relação aos impactos. Para mim, meu diretor. Isso aqui, essa última lâmina, retrata o que acontece quando nós não sabemos utilizar essas riquezas de um determinado bioma. Então, hoje, nós finalizamos sobre essa aula do bioma amazônico, onde nós vimos a sua estrutura, propriedade, característica, objetivo e função. Até a próxima, daqui a pouco a gente volta para fazer aquele bate-bola, jogo rápido. Tchau, tchau.